O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Cumprimentando a todos que estão aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em especial os membros da comunidade Toca de Assis, sejam muito bem-vindos. Também o Arraial de Belô, que fizeram fazer uma homenagem aqui à Nossa Senhora da Piedade, ao movimento das equipes de Nossa Senhora, que também aqui está, os peregrinos, aqueles que vêm passear, aqueles que vêm para agradecer pelos 49 anos de vida matrimonial, todos, sem exceção, sejam muito bem-vindos. Um dia tão bonito como hoje, tão repleto, e é dia de Pentecostes. Celebramos hoje a manifestação pública do Espírito, o Espírito de nosso Deus, que se manifestou, se mostrou, veio ao encontro de modo definitivo da comunidade dos discípulos de Jesus. E nós escutamos, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11, aquela narrativa que escutamos sempre, os discípulos reunidos com Maria no cenáculo, e então vem o Espírito, como que línguas de fogo, que pousa sobre cada um deles. Tão tradicional, tão falado, tão cantado, tão rezado, mas ainda pouco alcançamos do significado do que isso é apresentado em Atos dos Apóstolos. E também no Evangelho de João, que nós escutamos. Uma das imagens, línguas de fogo. Existem várias discussões e várias falas, mas a língua, mais do que propriamente alguns diziam, a língua do amor, porque o amor é universal. Não. Ainda é pouco. Porque com a desculpa de amar, nós somos capazes de criar discórdias, contendas, divisões, brigas. Talvez por o amor que eu tenho a você, eu te aprisione a mim. E, obviamente, não é amor. Não, porque dentro do tempo presente o amor, ele se torna tão subjetivo. Somos capazes de dispendiar os mesmos empenhos para um petzinho,
que precisa de cuidados. Quem cuidou, assumiu um petzinho, um cachorrinho, um gatinho, tem que ter a responsabilidadezinha de cuidar do seu bichinho. E não jogar ele nas estradas, tadinho. Da mesma forma que nós podemos dispendiar uma criança, ou omitir uma criança e oferecer um animalzinho. Tudo por um suposto amor, por um tal amor. Não. Línguas como de fogo, como o fogo transforma. Aqueles que estavam reunidos no cenáculo, aqueles que foram batizados, aqueles que fazem parte da comunidade dos discípulos de Jesus, eu acredito que todos nós assumimos esse papel. Seja quem aqui está, ou seja quem nos acompanha. É importante pensarmos, línguas como de fogo, como o fogo transforma. Acolher a Jesus Cristo como seu Senhor é abrir-se a um novo modo de olhar, de escutar e de se colocar na vida, para que realmente, antes de nossas palavras, comuniquemos o essencial, o fundamental, aquilo que todos querem encontrar. Aquilo que diante de todas as inércias e de todas as dificuldades, quando temos um olhar sincero, de compaixão, sabemos que o coração é tocado. Uma linguagem que ultrapassa a palavra, mas se coloca na forma impregnada do desejo de fazer. Você já experimentou o amor que eu experimentei? E aí muda-se muito. Porque como nós temos aqui as equipes de Nossa Senhora, temos a comunidade Toca de Assis, temos o Arraial de Belô, que fez uma belíssima apresentação, temos todos nós aqui, o casal que completa 49 anos de vida matrimonial, e que, diga-se de passagem, é uma longa vida. A maioria das coisas que nós comunicamos não está naquilo que nós dizemos. A maioria das coisas que nós comunicamos não está naquilo que dizemos. Está no modo com que nós nos colocamos na história e na vida. Por isso que aqui é importante olharmos se estamos realmente imbuídos pelo Espírito, para que, nutridos pelo Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, e no desejo profundo de que as pessoas encontrem realmente com Ele, de fazermos com que, independente das nossas diferenças, e todos as temos, todos, indiferente das nossas diferenças, o fundamental permaneça, seja comunicado. E o que é o fundamental hoje? Permitam-me olhar a partir de Atos dos Apóstolos e também no Evangelho de João. No tempo presente, qual de nós não tem medo? No tempo presente, qual de nós não percebe que estamos em extremismos terríveis? Qual de nós não tem medo, às vezes, de dizer a verdade? O que é necessário? Qual de nós não nos questionamos, inclusive, sobre: é certo fazer o que é certo? Qual? Talvez vocês sejam muito mais santos do que eu. Mas qual de nós nunca pensou nisso? Vale realmente a pena? Os discípulos reunidos no cenáculo estão ali à espera do Espírito. Mas, de algum modo, existem incertezas.
no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, é bem dito e muito bem narrado que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, um domingo, os discípulos estavam com as portas fechadas por medo. Medo. E medo daqueles que lhes poderiam fazer o mal. No Evangelho de João, eles dão o nome aos judeus. No Evangelho de João, mas tem um porquê disso, tá? É igual quando a gente vai escrever uma carta, ou vai escrever um e-mail, ou vai escrever uma mensagem, que a gente está com uma coisinha mal arrumada aqui, aí você pega, você tenta ser o mais educado possível, mas tem uma palavrinha que sai de modo inadequado, sabe? Aí a pessoa pegou e falou, eu entendi o que ele quis dizer aqui com esse... Isso acontece com casais, né? Eu estou vendo dois ali, não acontece? Pode não falar nada, mas na hora que você vê a mensagem, ou então o tom da mensagem, você fala, eita, hoje tem. Pois bem, caríssimos, caríssimas, é dito dos judeus, mas não é somente os judeus. Hoje, podemos ser todos nós. Todos. Sabem por quê? Porque por causa dos nossos medos, sejam eles quais forem, seja da extrema direita, da extrema esquerda, seja por causa daquilo ou daquilo de outro, ou seja por causa de ideologias, não importa. Por causa de medo, nós podemos nos fechar e causar um grande mal a nós mesmos. E qual é esse mal? De primeiro não acolhermos o dom que o Senhor nos traz, a paz. A paz que não é deixar de ter os problemas ou deixar de ter o medo, mas perceber, Ele está conosco. Foi promessa dele, eu estarei com vocês. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o advogado, que vos recordará e os ajudará a entender tudo o que se passa. O Espírito que conduz, que todos nós aqui, batizados, o temos. Resta saber se nós estamos dispostos a pedir e a deixar com que Ele se mova e nos inspire, escutando a palavra, vivendo na comunidade, escutando o magistério da igreja, porque quem fala, tem tanta gente falando tanta coisa ultimamente, que tem gente que está dizendo até o que Jesus não disse. E é muita gente. E fazer uma coisa. Os discípulos estavam com medo e recebem a seguinte coisa, a paz esteja convosco. E nesse mesmo momento, diz a narrativa, que o Senhor lhes mostra as mãos e o lado aberto, ferido. E de que os discípulos tinham medo? De uma coisa óbvia. Com Ele, eles fizeram isso. E o que eles não farão conosco? Se o medo nos leva a fechar-nos no nosso gueto, se o medo nos leva a deixarmos de escutar e de não termos a atenção devida, se o medo pode fazer com que nós, por um desejo imenso de preservação, deixemos de anunciar e de mostrar o Senhor antes de nossas palavras, no nosso jeito de ser. Se o medo tomar conta de nós, nós não teremos a paz. E não comunicaremos ao mundo o maior presente que nós recebemos. Adianto a vocês, para mim que sou padre, não são os paramentos que tenho. Nem os livros, nada. Para os irmãos e a irmã, não é o hábito e muito menos a vida religiosa que vivem. Os casais não se preocupem, toda tranquilidade, vivendo juntos um dia, ela vai ter sempre aquela rusgazinha.
Mas o que seria de uma rusgazinha se não tivesse momentos tão importantes que levaram a estarem juntos? Elas sempre existiram. Ou não? O que na verdade vai contar, o que na verdade vai motivar, e o que na verdade será é a descoberta do maior presente que nós temos. O maior presente que é aquele que ninguém vai conseguir nos tirar. Vejam que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. Aliás, não só fomos chamados, nós o somos. E como somos filhos dele, ele nos dá o seu Espírito que é amor. Sim. Mas antes de tudo, como o Espírito é de amor, como o amor, antes da palavra, vem o jeito de se apresentar. Antes de qualquer coisa, apresentaremos esse amor que carregamos. Não pelas palavras ou pelas coisas bonitas, mas por uma coisa muito simples. Não porque os outros tenham que saber, mas porque será impossível não olhar nos olhos de alguém e dizer assim: aquele que nos escolheu, nos quis para ele. E é isso que eu quero te apresentar, porque eu descobri isso. Somos todos diferentes, mas resta saber se a língua que realmente deve queimar e fazer com que nos transformemos, arde em nós. Em todos, em toda a igreja. Se nós somos os homens que buscam viver unidos a Jesus Cristo, e porque o vivemos unidos a Ele, mostramos a Ele, ou se somos aqueles que até falam dele, mas aqui dentro está tão frio e tão sem sentido que a gente precisa de muita coisa para ocupar o lugar da ausência. Geralmente é assim, né? Uma casa onde a gente precisa de muita coisa para fazer, tem pouco prazer em estar junto. Você como igreja, esse espírito queima, arde, e antes do que você faça, aquele olhar acompanha. E aí eu dou um exemplo mais simples e mais bonito que eu possa trazer, que é o exemplo de Teresa de Calcutá, que durante 30 anos da sua vida não sentiu um arrepio, não sentiu uma emoção, não sentiu nada. Vivia a sua missão, anunciando Jesus Cristo, cuidando daqueles que precisavam, e até muitos não aderiram à fé cristã. Mas, antes de tudo, ela chegou e acompanhou um homem que foi encontrado no lixo, jogado pelo filho. E aí, então, ela só escutava, o relato diz que ela só escutava e não falava nada. Olhava para ele e escutava isso. O meu filho fez isso comigo. O meu filho fez isso comigo. O meu filho fez isso comigo. E diz o relato, ela não falava nada, mas a presença e o modo com que ela tinha que comunicar aquele amor, que como fogo queima e que transforma, ajudou esse homem a um dia, antes de morrer, dizer: eu perdoo meu filho. Não foram os discursos, foi o jeito de se fazer presente na vida daquele homem. A língua está sobre nós. O Espírito nos transforma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.